E para você que nos acompanha, o episódio de hoje é muito especial. Eu tô com uma dupla de dois, aliás, dupla de duas Cibeles. Olá, gente, tudo bem? Obrigada, Gabi, obrigada. É um prazer estar aqui. Super feliz. Uma grande honra Obrigada. tê-las aqui. Tudo bem, Cibele? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cibele Oliveira. Cibele Oliveira. Cibele Lara. Sejam bem-vindas ao nosso Papo de Progresso. Para você que nos acompanha, seja a espectadora ou espectador, não sei se você está dando uma corrida no Ibirapuera ou lavando a louça, que é meu caso, eu amo às vezes estar lavando a louça, escutando um podcast, depois eu ligo meu laptop e vou estudar os episódios. Gostaria de agradecer para você que nos acompanha e vamos já direto pro jogo jogado da vida. Vamos. Adoro esse jogo jogado da vida, como eu preciso falar isso. Você gosta? Eu preciso falar. Aliás, depois você podia, nos dar essa introdução. O que é esse jogo jogado da vida? Quando você fala isso, qual que é a conexão? É pegar a teoria e trazer para a prática, porque na prática a teoria sempre é outra, né? Sim, completamente. Eu já vou chegar daquele jeito, dona Cibele. Vamos. Existe algum segredo, alguma mágica para educar filhos? O que a psicologia, que eu sei que é a sua área, pode nos ajudar para criar essa robustez, esse esteio das crianças quando caírem, racharem a cabeça de uma bicicleta? Você deve imaginar alguém que caiu muito de bicicleta. Sim. Eu acho que, na verdade, não tem uma regra, sabe? Uma coisa que você fala assim, eu vou abrir um livro. Claro que hoje em dia a gente tem muitas, questões ali que a gente pode ter ajuda específica. Mas, assim, o que a gente precisa na infância, especialmente eu agora na clínica, eu atendo crianças, né? E eu percebo assim, se a gente tem uma base emocional na primeira infância, especialmente, a base, o que é isso? A segurança, amor, carinho, autonomia. Se a gente tem uma base estruturada, você não precisa ser uma base perfeita. Uma base estruturada. Você passa por essa fase um pouco mais fluida e você se torna um adulto muito mais funcional. Então, essa minha vivência na clínica, esse olhar que eu consigo ter hoje, eu não tinha antes, né? Eu tenho filhos, né? Uma de 11, outro de 5. Eu tinha. Por quê? Eu também sou filha. Eu tive pais, meus pais foram filhos, e aí a gente vem trazendo. Então, assim, mas hoje eu consigo entender que o quão fundamental é essa base. Na primeira infância, especialmente. Muito importante. E hoje, eu fico até arrepiada, porque eu recebo famílias me procurando, né? Com, meu filho isso, meu filho aquilo, ansiedade, um problema de raiva na escola, nanana. E aí você vai entender com a anamnese, com a entrevista parental, você vê a desestrutura, né? Dessa base, inclusive com os pais. E não é que eles têm culpa ou deixam de ter culpa. A questão não é culpar ninguém. A questão é entender onde nós falhamos aqui, vamos tentar arrumar. E a oportunidade que os pais hoje têm, assim, de dar ao filho essa oportunidade, né? Eu não consigo, preciso de ajuda. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. A humildade, ela antecede a honra, né? Muito. Então, assim, é essa base estrutural emocional mesmo. O que eu faço, né? Porque vai cair, vai bater a cara no chão, e aí? O que eu faço com isso? Né? Então, a gente vê tantos adultos, inclusive, desestruturados emocionalmente porque não sabem o que fazer. Não tiveram a base. E aí, quando você está na clínica, inclusive, né, em terapia com adulto, você vê aquela fragilidade infantil. Você está falando com um senhor. Você fala, meu Deus, dá vontade de pegar no colo e falar, vem cá, o que você precisou foi desse abraço, dessa segurança. Então, assim, eu me emociono porque é lindo, é um processo lindo. Tem gente que passa a vida inteira esperando. Eu acredito em você. Exatamente. Falou tudo. Você sabe que eu atendo várias crianças, né? E tem um menino, e ele falou assim pra mim, a gente já tá há 1 ano junto. E aí, ele falou assim, ele veio, enfim, por questões sociais, e ele fala assim hoje pra mim, Cibele, eu acho que as pessoas mudaram, ele mudou de ano, né? E eu percebo que elas estão mais abertas pra mim. Eu falo, como assim? Eu consegui fazer mais amizades. Aí eu falei, será que não foi você que mudou? Aí ele falou,
pensando bem, eu acho que hoje eu sempre fiz o que as pessoas queriam que eu fizesse. Né, que eu fosse o que elas queriam que eu fosse. E hoje eu estou me permitindo ser. O menino tem 10 anos. Ah, gente, para, né? Você fala assim. E aí, se você continua nesse caminho, né, que ele estava, como que seria essa vida adulta, disfuncional, sabe? Sendo quem ele não é, para agradar, né? Gente, é uma base, Gabriel, que as pessoas não se dão conta do quão importante é. Eu vou passar de uma Cibele para outra Cibele, nossa Cibele Lara. Uma grande honra tê-la aqui. Presente que o Rô me apresentou. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, é um prazer estar aqui. Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória empreendedora. Você que ajuda tanto Gabrielzinhos por aí. Você me deu um dos maiores presentes da minha vida, que daqui a pouco eu vou contar, vou me emocionar aqui todo. Bom, eu estou há 12 anos, né, como a executiva da organização, lá da Junior Achievement aqui do estado de São Paulo, e a gente tem esse olhar para o jovem, né? E o objetivo maior é causar essa transformação no jovem. Eu acho que casou muito com o que eu queria como propósito de vida, né? Eu vim de uma trajetória, eu trabalhei na Fundação Dom Cabral por 7 anos, e aí depois, quando eu saí, eu queria fazer algo diferente, mas que estivesse muito alinhado ao meu propósito de vida, que é transformar. E eu, como um bom 4, né, eu gosto muito de fazer pelo outro. Então, eu encontrei nesse trabalho uma oportunidade de casar, né, essa minha necessidade de trabalhar para prover, né, eu tenho 2 filhos também, mas também poder casar com essa vontade que eu tinha de causar transformações, né, e de fato ver o resultado disso na ponta. Só que o ganho é muito maior, né? Você acha que você vai ajudar e você ganha muito mais do que você entregou, né? Você ganha no crescimento, né? Em percebendo como você é pequeno perto de um mundo onde você tem oportunidade de crescer, onde você tem oportunidade de melhorar como ser humano, né? E também criando conexões como essas que a gente... essa oportunidade que eu dou para executivos irem para a sala de aula, e aí eu conheci o Rodrigo, que trouxe o Gabriel e que traz outras pessoas, né? Então, é mais do que para mim, é para todo mundo, né? Eu acho que esse é o maior ganho que a gente pode ter. A JA, ela atua no terceiro setor, correto? Isso, é uma organização social. O que te motivou a ir para a JA e quais foram os grandes aprendizados que você teve ao longo desses 12 anos? Bom, eu, quando tomei a decisão de sair da Fundação Dom Cabral, que era um espaço que eu amava, e era minha casa, né? Foi onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, sabe? De gestão, porque ao ser coordenadora de projetos, eu acompanhava muito de perto as aulas, então eu aprendia, e aquilo era muito rico para mim. Então, quando eu saí de lá, eu não queria fazer o que eu fazia. Eu falei que eu ia para uma outra área, e aí eu tive a proposta, né, que eu já tinha participado antes da entrevista para poder trabalhar lá, e eu declinei. Depois, quando eu saí da Fundação Dom Cabral, me encontraram e falaram, aquela vaga está aberta, vou te levar para lá. E aí eu aceitei esse desafio. Que para mim foi um desafio, eu nunca tinha sido diretora, então eu dei um salto muito grande na minha carreira, o que foi muito difícil, porque eu não tinha a base que eu precisava, mas eu tinha coragem, eu tinha vontade, eu sempre fui essa pessoa de me dá que eu faço, me entrega que eu realizo. Então, quando eu encontrei ali um desafio, uma oportunidade de fato fazer aquilo funcionar e dar certo, foi um ganho muito grande. E de lá para cá, né, a trajetória são 12 anos, né, trabalhando numa organização, que é uma organização mundial, ela tem mais de 100 anos, ela tem 104 anos, ela nasceu nos Estados Unidos, com esse objetivo de transformar os jovens em empreendedores para gerar novos negócios, gerar emprego, gerar renda. Então, é uma organização muito sólida. E foi uma das minhas escolhas. Assim, eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, mas eu escolhi vir para a Junior Achievement porque tinha oportunidade ali de fato transformar. E ela precisava de gestão, ela precisava de governança, ela precisava de um olhar muito amoroso, muito generoso. E eu tinha esse olhar para dar, sabe? Então, foi com muito... foi uma alegria, assim, uma oportunidade grande para mim também de crescimento, né? E com esse trabalho eu também pude criar meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos.
E boa parte do meu tempo aí eu estive solteira com eles, então eu tinha aí uma oportunidade de ajudar no crescimento deles e entender esse potencial. E favorecendo isso para outros jovens, por que não favorecer dentro de casa, né? Que é o que você falou, dessa base, essa base de amor, de ética, de coerência com o que eu falo e com o que eu entrego. Então, eu acho que isso... E o foco são jovens? Jovens, isso. Ok. Porque a gente sabe também que tem uma vulnerabilidade grande, né, ali. E a gente atua em escolas públicas, na sua maioria. Maravilhoso. 99% são escolas públicas. Né, aliás, falta ali, né, de repente, a questão também financeira. É complicado você ter acesso, por exemplo, que maravilhoso ter os executivos, né, passando o conhecimento, dividindo. Nossa, maravilhoso. E contando a história de vida, que eu acho que é a hora que de fato, né? faz essa transformação. Dá um link, assim. Sim. Quando você conta a sua história, ele fala, peraí, eu posso também. Né? É possível para mim, né? Sim. Então, tem aí. Sim. É um trabalho maravilhoso. Sim. E você sabe, até linkando com o que você está falando, essa coisa do eu posso também, a questão da autoestima, como eu atendo crianças e adolescentes, a autoestima é uma coisa que a gente só correlaciona com a imagem. Mas eu também tinha essa ignorância, porque a imagem, a beleza, a autoestima, não. A autoestima, ela tá ligada a exatamente isso, a autoeficácia, ao que eu posso, ao que eu consigo também, eu sei fazer, né? Então, assim, e a gente acaba esquecendo esse potencial. Na verdade, não. Se a gente não trabalhar esse potencial, e uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi a autoestima. Isso vem sendo trabalhado agora. Você não tinha autoestima? Nunca. Aliás, Gabriel, isso é muito recente na minha vida. Muito. E o que eu sofri na minha vida porque eu só entendi a autoestima como beleza, né? Então, assim, aí as comparações, porque eu não sei o quê, e eu não tenho, eu não sou, não. Ok. Só que eu passei a entender que parte dessa minha... sabe, esse meu medo, essa insegurança partiu da autoestima, do sentido da autoeficácia. Então, assim, eu posso vir aqui falar com você. Quando você me convidou, você vê que é uma construção, Gabriel. Ela é contínua, ela é cotidiana. Quando você me convidou, eu olhei para aquele convite, que eu posso... sabe, assim, contribuir. Olha isso. Só que eu venho trabalhando, né, gerenciando isso em mim, e do tipo, como assim? O que eu tô pensando, né? E com isso, me fez sofrer a minha vida inteira, Sibeli. A vida inteira, porque eu nunca me senti capaz. Eu sempre me senti inferior. Um processo muito dolorido mesmo. E até ontem, sabe? Então, assim, quando você fez aquele convite, eu falei, eu não vou aceitar. Porque eu não vou aceitar o que eu vou falar ali, né? E o Rodrigo, né, enfim, marido, enfim, ele tá do meu lado e a gente tem as pessoas certas do nosso lado, né, assim. E como ele me ajuda, sempre me ajudou nessa questão. Só que não adianta falar, imagina, você tem um potencial, você não... É uma coisa que você tem que ter construído nessa base, inclusive. A base que eu falei no começo. Tá lá na base também. Do tipo, eu não consegui fazer a prova de matemática, mamãe. Mas isso não significa que eu sou burro. Não. Eu posso não ter facilidade numérica, mas eu sou boa em tantas outras coisas. A gente não escuta isso. Porque o foco é sempre no negativo, né? Porque a nota, porque você não consegue, porque... Quantas vezes a gente não escutou? E aí a gente generaliza, né? Você sabe que eu tenho 2 filhos, né? E um deles, desde cedo, ele tinha habilidades para algumas coisas e não tinha para outras. E a minha escolha assertiva com ele foi buscar uma escola que entendeu o potencial que ele tinha. Uau! Porque na outra escola, como ele era muito inteligente, ele aprendeu a ler primeiro que todos. Então, ele acabava atrapalhando a turma, porque ele lia... Estava avançado. Ele não queria que ninguém lesse. Porque ele era diferente, né? Então, ele dava uma canseira no professor e todo mundo. Eu chegava nas reuniões de pais e dizia assim, você que é a mãe do André? Eu falei, sou. Gente, por que todo mundo me pergunta isso? Mas porque é de fato, né? E aí a gente entendeu que ele precisava de uma escola que... Ele era o bom em matemática, o bom, né? Ele era em português, enfim. Mas no desenho ele não era o bom. E tinha um
que era muito bom em desenho. Então, assim, eles olharam para ele como um indivíduo e não como criança, como todas as outras. E isso valorizou o potencial que ele tinha e também ele soube entender, ele via os amigos assim, mãe, eu não sou bom nisso, mas ele é maravilhoso, ele desenha muito bem, eu não desenho. E deu para ele, eu acho, que um poder, o empoderou do que ele de fato tinha como potencial, né? E saber lidar com o que nós não temos. Exato. Né? E eu não tive essa base, gente. E em casa, né, eu tenho 2 filhos muito diferentes um do outro, né? Qual a idade deles? A Gabriela hoje tem 28 e o André tem 22. E eles são completamente diferentes, embora a gente conviva no mesmo ambiente, moramos juntos os 3, né? A Gabriela é amorosa. Ela cuida da gente. É aquela que ela abre mão das coisas dela por nós. Ela é a melhor filha que uma mãe pode ter, sabe? É aquela que ela se preocupa porque eu vou adiantar para minha mãe chegar, porque ela vai chegar cansada. Então, eu cheguei, ela já lavou a roupa, ela já fez a comida. Ela é a cuidadora do ambiente. Ela faz com que o ambiente seja uma casa, sabe? Assim, bem acolhedora. E o André, ele é mais individualista no sentido assim, ele gosta do outro, cuida do jeito dele também, mas ele é muito focado nas coisas dele, né? Mas o que eu tentei dentro da nossa casa é mostrar que cada um do seu jeito, né, tem o seu valor, tem o seu potencial, né? E é um cuidado que a gente tem que ter como pais, né? Na clínica, eu vejo muito isso também. Aliás, agora, eu tenho algumas crianças com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Até linkando, né, com um pouquinho do que a gente estava falando no começo. E você sabe que o tratamento ouro, além da TCC, né, da terapia cognitiva comportamental, é a orientação de pais. Porque, assim, fica muito fácil a gente focar só no que... Porque esquece, porque procrastina, porque não organiza, é bagunçado. Olha esse quarto. Gente, eu tive uma das maiores lições. A minha filha, ela tem... Eu não diagnostiquei ainda, mas eu percebo que ela tem ali uns sintomas, porque o pai e tal. Enfim, eu sou muito organizada, muito detalhista, planejada, meu pré-frontal aqui, ele trabalha bem, né? E ela não. E aí era uma confusão, Gabriel, em casa. Porque eu não acredito que esse básico você não consegue. Eu entrava no quarto dela, aquela bagunça, aquilo me irritava, porque eu também tenho direito de me irritar, né? Eu sou um ser humano. E aí, uma vez, eu brigando com ela, falando, imagina, ela parada com aquela cara. E ela olhou pra minha cara assim e falou. Aí ela esperou acabar, né? O meu surto ali. Ela falou: você já parou pra pensar que isso pode ser fácil pra você, mas pra mim não? Quantos anos? Ela tem 11 anos. Ela até tinha 10 quando ela falou. Gente, eu psicóloga. Formada. Mas eu não sou psicóloga dela, eu sou mãe, né? Então, me permitam. Mas, assim, me permitam. E eu também preciso entender que, assim, né? Eu sou mãe dela. A gente não para pensar nisso, né? Então, assim, mudou. Mudou porque eu tive essa sensibilidade, esse acolhimento. E quanto é sofrido para ela. E para quem tem o déficit de atenção e hiperatividade, é sofrido. E o tratamento ouro, você essa orientação de pais. Me preocupa muito, até trazendo algumas conexões, essas fórmulas prontas. Acorde 5 da manhã, tome um suco verde, corra 50 voltas. Às vezes a pessoa não dá conta, e nós estamos numa era do tem que, né? Eu queria trazer uma pergunta para vocês duas. Sibeli, se você puder nos presentear com o seu olhar cirúrgico. Recentemente nós tivemos um episódio onde, bem que minha mãe me avisou. Eu vi. Veio a Lucília e a Rafa, e a Lucília falou uma coisa muito bonita. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. O que você sente que os seus filhos te ensinaram e te ajudou no seu processo de cura? E para você também, Sibeli. Olha, Gabriel, enfim, eles me curaram de fato. Eu sou aquela pessoa que, se eu não tivesse os meus filhos, eu acho que pelo fato do TDAH, né? Eu acho que eu seria uma pessoa solta no mundo, assim. Solta no sentido, assim, de não me apegar muito às coisas, né? Eles me ensinaram, assim, a ter disciplina, a ter foco, porque tudo que eu começava, eu parava. E depois que meus filhos nasceram, eu tinha uma responsabilidade sobre eles muito grande.
Mesmo porque, se eu não entendesse ali o potencial que cada um tem e não valorizasse, não desse, né, força para que eles investissem nesse potencial ou desenvolvessem esse potencial, eu ia estar matando ali né? Então, assim, eu me senti muito responsável. Então, eles me centraram. Então, eu só aprendo com eles. Todos os dias eu aprendo com eles. Porque assim, né, como você, eu sou mãe. Então, tem hora que a gente descarrega, tem hora que a gente... Natural. E eles me chamam pro agora, sabe? Então, assim, é muito interessante. Porque hoje a diferença de idade, né, minha deles é grande, mas a gente convive três adultos dentro de casa, né? Então, eu falo assim que, de fato, se eu vim aqui no mundo para fazer uma coisa, eu vim para ser mãe desses dois filhos, porque eles são simplesmente maravilhosos. E eles me tornam uma pessoa melhor. Porque isso faz com que eu tenha consciência de que eu preciso ser um bom exemplo para eles. Porque eles só aprendem pelo exemplo. Não adianta eu falar que você tem que comer isso se eu não comer. Você tem que fazer isso se eu não fizer. Então, eles me ensinaram a ter essa disciplina que eu não teria se eu não tivesse esses dois. Eu sou um pouco aventureira, sabe? Eu acho que você viu outro dia, né? Então, eu tinha isso em mim, assim, de ser livre, né? De viajar, de conquistar o mundo, enfim. E hoje eu posso fazer isso, né? Eu viajo bastante, eu passeio, eu faço as minhas loucurinhas, né? De saltar de paraquedas. Olha só. E meu filho outro dia falou, mãe, você parece uma adolescente. Porque depois que eles ficaram adultos, eu me permito hoje viver esses sonhos, essas vontades que eu tinha, porque antes eu não fazia porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo e deixar meus filhos. Hoje eu vejo que eles são adultos e que eles já seguem, né? Então, eu posso e me permito hoje fazer essas coisas que eu também tinha vontade de fazer um dia, sabe? Eles são... Eu falo que é por eles que eu encaminhei toda a minha vida, focada na educação também e tentando aprender. Eu mergulho muito em mim, assim, no autoconhecimento, na busca de como que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu sempre procurei. Tem gente que não procura porque dói, né? É difícil, né? Quando a gente vai... O autoconhecimento não instagramável dói. Dói muito. Dói, entendeu, né? É assim, é a escolha mais difícil que a gente pode fazer, né? É buscar e onde que eu de fato erro, onde que eu tenho que melhorar. Que pedra é essa, né? Que tá nas minhas costas, que tá tão difícil de carregar, mas tá ali, carregando. Mas não tá aguentando, mas tá ali, né? Então, precisa olhar. E eu escolhi não colocar debaixo do tapete. Eu escolhi cavucar, sabe? E machuca, né? Então, eu faço terapia, eu fiz coach lá com a Ineli por muito tempo, quase um ano aí. E busco estudar e estou sempre procurando entender onde que eu posso ser melhor. E não só para os meus filhos, para mim, para quem convive comigo, para quem não me conhece, como que eu posso, enfim, ser coerente com aquilo que eu estou buscando e com aquilo que eu faço, né? Vou aproveitar aqui, pegar um gancho, mandar um abraço pro nosso grupo especial de Enneagrama, Ineli, Gabi Presto, pessoas tão intencionais, fica aqui o nosso carinho. Sibeli, a bucha é pra tu. segura essa. Não, mas na verdade, assim, eu me vejo ainda em transformação, conforme eu falei, né? Como ser humano. Eles são novos, seus filhos, né? Tem 11 e o outro 5. 5? 5, bebezão aí. 400 volts? Não é, não. Não? É tranquilo? Tranquilo. Nossa, eu tenho um sobrinho de 5, senhor amado. Manda lá pra mim. Enfim, mas assim, eu acho que o maior aprendizado foram vários. E é uma constante. Mas o maior é justamente entender que eu não posso esperar deles o que eu quis ou o que eu quero pra mim, sabe? É respeitar essas diferenças. E uma das maiores frustrações da minha vida é sempre esperar do outro, a expectativa, ou o querer mudar, ou você deveria ser, fazer, agir. Poxa, frustração, uma coisa que derrota a gente. Eu vivi nesse molde aí a vida inteira. E o cuidado que eu tenho com os meus filhos eles são meus filhos, eu preciso dar essa base importante que eu falo muito aqui, mas eu preciso respeitá-los, né? E não
ter a expectativa que eles sejam o que eu quero ser, ou o que eu quis, ou o que eu acho que é certo, ou o que eu acho que é errado. Então, esse é o maior aprendizado e eu vou alimentando isso diariamente. Sabe que a gente, como mãe, tem uma sensação de que a gente controla e que a gente pode cuidar para que nada aconteça, enfim, e a gente não pode. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que é a história de cada um. Então, eu posso até orientar, mas eu não posso obrigá-los, entendeu? E muito menos impedir que aconteça alguma coisa de ruim ou de bom com eles, né? Então, eu acho que o soltar, e às vezes você vê, eu solto e eu vejo, né, um deles sofrendo por algum motivo, a vontade que eu tenho é de pegar o controle e mudar essa situação, mas eu entendo que a pessoa precisa passar por isso para se tornar um adulto, né? A dor é um processo evolutivo, né? Exato, com certeza. E necessário. E essa coisa do controle, Sibeli, que você está mencionando, eu acho que a gente tem que olhar para todas as caixinhas da vida. Porque, assim, como eu falei, eu sou organizada, eu sou planejada, acho que tenho controle de tudo, não tenho nada. Quando você vê, as coisas fluíram para um outro caminho, e aí? E a minha frustração? O que eu faço com isso? Assim, nós não temos. Óbvio que a gente tem que ter né, tá ali, planejando, organizando, mas essa minha necessidade de controle era um horror na minha vida. Um horror. Horror como, né, tanto com os amigos, marido, coitado do marido, 20 anos, controlando o bicho, sabe, assim, uma coisa horrorosa. Você fala, gente, controle? Que controle que eu tenho, né? Então, assim, as coisas fluídas, as coisas, elas são... Eu não deixei de querer ter o controle, mas eu sei administrar quando essa necessidade ela está muito exagerada. Porque a gente não tem, né? Não. O que somos nós daqui a um minuto? Vai saber. Nesse caminho da finitude, nesse caminho de nós entendermos o que depende da gente, o que depende do outro, comecei a observar algumas coisas. Tem um livro do Dr. Augusto Cury que eu gosto muito, chamado Ciúme, que ele fala que pessoas que tem uma insegurança consigo, tende a querer controlar a ciumeira, aonde você tá. E eu tinha uma crença que eu precisei ressignificar no jogo jogado da vida, que foi o quê? Minha namorada é modelo, a gente tá morando juntos, eu tô naquele momento de next level, ou você vai ou você se vira. Sim. E ela tem uma carreira internacional. E todos os meus amigos falam, cara, não existe relacionamento à distância. Nossa. E aí um dia eu tava no Ibirapuera, mas numa crise totalmente existencial. Porque às vezes a gente tem todas as palavras, todos os conceitos, todas as teorias pra todo mundo, mas a gente não consegue trazer aquilo pra nós. E aí eu sentei naquele campo bonito de Ibirapuera e tava chorando igual criança, Sibeli, criança. E aí chegou um menino, tava vendendo brigadeiro. Ele olhou pra mim e falou, cara, se você quer viver o que ninguém vive, você começa a fazer o que ninguém faz. É, assim, do nada? Tava vendendo brigadeiro. Gente! E aí eu comprei, a gente começou a conversar. O nome dele é Lopes MC. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, poxa, esse cara tem... Pensa fora da caixa. Eu falei, qual é o seu nome? Meu nome é Gabriel. Ah, gente! Mensageiro, né? Como que foi pra você ressignificar algumas crenças? Como que foi pra você entender o que é o amor? Pra mim, amor é confiança. Se eu confio, é muito mais no que tá no meu controle, no que depende de mim. Ah, mas o que o outro tá fazendo, o outro tá fazendo, não depende de mim. Justamente. Como que foi esse processo? Acho que até de cura, podemos dizer assim. Eu estou neste processo, né? Mais uma vez. Mas eu acho que quando eu entendi que eu precisava trabalhar a minha autoestima, que não estamos falando só da imagem, estamos falando, né, dos outros pilares importantes. E eu venho construindo isso. E quando você consegue ter isso estruturado, com um olhar mais de empatia, de compaixão com você mesmo, as coisas fluem, você passa a olhar para você de uma outra maneira. Eu não me olhava. Era o outro. Era sempre o outro. O que você está fazendo? O que você não está fazendo? É o controle. Mas era uma insegurança minha. É exatamente o que você acabou de falar. Né? Então, assim, é um sofrimento, Gabriel. Eu passei uma vida baseada nesse sofrimento. Mas eu não acho que é uma chave que a gente muda. Eu não acho que é só o amor tá com a base na confiança. Eu acho que isso tudo vem muito de trás, assim.
vem da sua história de vida, da sua criação, de como nós somos 5 irmãos e eu sou a única mulher. Eu fui criada com uma criação muito machista, né? Onde o homem pode tudo e a mulher não pode nada. E esse olhar de ver o homem pode tudo me tornou uma pessoa também insegura. Como assim? Né? Então, não existe uma chave que a gente vira, mas existem pessoas generosas que chegam para você e conseguem te passar uma segurança que anula esse sentimento que a gente tem. Te dá mais força. Que te dá mais força. E aí o ciúme que você colocou aí, né? Eu acho que, enfim, eu acho que a maioria das pessoas sente ciúme, né? Muitos disfarçam melhor, outros não. Mas não dá para você chegar e virar, hoje, a partir de agora, eu não vou ter mais ciúmes. Não é um controle que a gente tem sobre a gente, é uma construção de vida, né? Assim, é tudo que você viveu, até onde você chegou, todas as suas histórias que te tornaram assim. Então, eu acho que para mudar isso, tem que chegar alguém que também muda essa visão, assim, ou te faz sentir seguro o suficiente, ou te faz sentir amado o suficiente para você não sentir ciúmes. Ciúmes, a gente pode até falar que é uma emoção, certo? É uma emoção. E todas elas são importantes. Porque, assim, eu, inclusive, atendendo crianças, assim, porque você não pode ficar triste. Você pode ficar triste. Você precisa saber que a tristeza é uma emoção importante, né? E o ciúme também é. Como não? Por que não? Por que eu não posso sentir ciúme? O que a gente tem que tomar cuidado é quando ela ultrapassa, né, um equilíbrio. O excesso, né? O excesso. Aí que vem a ansiedade, inclusive, né? Falando disso, a ansiedade, ela é importante. As pessoas falam, Sibeli, eu vim aqui pra você acabar com a ansiedade do meu filho. De jeito nenhum. Eu falo, então pode voltar, porque eu não vou atender. Eu não quero acabar com ansiedade nenhuma. A gente precisa entender a ansiedade como algo, um alerta. É um alerta de... É importante para todos nós, né? A gente se protege, ou a gente se prepara. Por exemplo, eu vou fazer uma prova importante. Se você não tem aquela ansiedade, você vai estudar, né? Então, assim, a ansiedade, ela é importante para todos nós. O ciúme, O que a gente tem que saber é quando ela ultrapassou, né? E assim como o ciúme, que eu vivia nessa linha completamente acima. Então, assim, que bom que você sente ciúme. Que bom que você teve essa insegurança, Gabriel. Que bom que você colocou pra fora e chorou. Aquele seu stories recente. Que maravilhoso. Se permita sentir, né? É importante. A gente quer o quê? Só passar no Instagram... Eu tô legal, eu tô feliz, tá tudo ótimo. Peraí, cara. Você é um ser humano. Vamos chorar também, porque hoje eu não tô bem. Hoje eu tô de mau humor, meu marido que o diga. Você entende? Então, assim, eu me permito, eu aprendi. Eu acho que não é virada de chave, mas você vai aprendendo. Eu acredito que a parede do autoconhecimento, ela tem, às vezes, a possibilidade de ser uma estrutura edificada na rocha ou na areia. E pessoas curadas curam, pessoas transformadas transformam, e gente chata só enche o saco, desculpa o linguajar assim não tão polite, mas pessoas curadas elas vão transformar. Aconteceu um caso bem interessante, que no dia lá do evento que nós tivemos da JA, teve uma reunião, foi um evento muito bacana numa escola estadual, eu tava assim super entusiasmado, e eu tinha um cliente chegando em Congonhas, 4:30 da manhã, e por algumas questões, eu falei, eu vou encontrá-lo, porque a gente precisa conversar, ele estava no momento de decisão, de mudança, fui encontrá-lo. Levei ele lá para o apartamento dele, cheguei em casa às 5h40, falei, vou fazer o seguinte, eu vou levantar às 6h30, vou colocar o despertador e vou chegar na escola tranquilo. Tive um sono de urso do Pica-Pau, aquele que apaguei. Acordei 7:50. Falei, ele tinha que estar lá às 7:30. Nossa. Levantei. Correndo. Primeiro que eu levantei me culpando de todas as coisas. E um dia antes, o nosso grupo, esse evento era na quinta. O nosso grupo de Enneagrama, geralmente, esse evento era na sexta. O nosso grupo de Enneagrama, exatamente, às quintas-feiras. E nós estávamos falando sobre o ambiente corporativo. A questão da vulnerabilidade. Não dou conta. Isso aqui... Tive um problema, estou em São Paulo, teve uma enchente, peguei um trânsito. E como criar esse ambiente seguro para falar, olha,
Eu errei, não queria ter errado, no que a gente faz isso juntos. Alguns vão chamar de segurança psicológica. Na hora, mandei uma mensagem pra Cibele. Cibele, deu ruim. Dá tempo de chegar. Vem embora, Gabriel. Olha só. E fossem outros tempos, eu ia me sabotar, eu não ia pro evento. Ah, é? E quando eu cheguei no evento, uma escola estadual, assim, foi muito mágico, Cibele, porque eu me reencontrei. A hora que eu entrei na aula, eu tava com 2 colegas, assim, de um alto gabarito do ambiente corporativo. E a hora que eu entrei, tá com a camisa do podcast, todo mundo olhando assim. E aí, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou podcaster. Eu pego todas as histórias de vocês e depois conto lá sobre o desenvolvimento humano, sobre empreendedorismo. Todo mundo ficou olhando assim. E era gostoso, os olhos brilhando, era gostoso as pessoas, sabe, querendo mais, uma faixa etária muito bacana, 15, 16, 17, alguns com... Não, a maioria 15, 16, 17. O que a vulnerabilidade ensinou pra vocês? O que vocês podem falar? Mas deixa eu até voltar. Por que antes você se sabotaria? O que mudou? A autocobrança, a falta de autoconhecimento, a necessidade de perfeição. Às vezes a gente mais se cobra do que se parabeniza. Às vezes a gente anotar os pontos de gratidão, ou coisas que até eu falava pra Lorena, em não demonstrar, em não me permitir criar vínculo. Um mundo totalmente acelerado, a mil. Esse é o jogo jogado da vida. Quando eu faço um story muito emocionado, porque minha irmã fez 18 anos, e eu não pude estar lá, aquilo mexeu muito comigo. E muitas pessoas vieram, fica bem, procura um terapeuta. Você não está nada bem. Eu falo, cara, eu só tô me permitindo mostrar pra vocês que estar em São Paulo há 20 anos, me dedicando, ajudando outras pessoas, às vezes eu não me ajudo. Às vezes eu não tenho meu tempo de voltar a treinar, me preparar para uma maratona, coisa que eu fazia em 2019. E não é autossabotagem, falta de foco. É que eu tô vivendo um momento diferente. Então eu acredito que, às vezes, esse mundo muito digital, muito instagramável, ele adoece as pessoas porque elas não vivem a verdade delas. Mas o que você tá sentindo? Porque você tá aí, né, hoje nessa ativa, nessa coisa que é o que nós vemos, né? Mas o que você tá sentindo? Porque assim, nesse stories eu senti muita verdade, muita emoção. E eu percebi, inclusive você mencionou, que o cuidado que nós temos que ter com o nosso autocuidado, né? Que a gente não para pra pensar. A gente tá ali, né, naquela coisa louca, mano. E aí? O que você que tá nessa vida de Instagram, dos pod, de convite, nananã, como é que você tá se cuidando? Como é que você tá vendo isso? Humano, com uma rede de apoio intencional e, às vezes, me permitindo a não ser o Superman, porque eu tentei chegar nesse lugar. Deu muito ruim. Então, quando eu sou só o Gabriel, tava conversando hoje, inclusive quero deixar um abraço gigantesco pra galera da Grito 33, uma produtora super intencional, pega o seu projeto, seu propósito, tangibiliza, leva pra arena, você tá aí cheio de ideia, não tá só na cabeça, tá moscando, já vou logo falando. A gente tava numa reunião gerencial sobre o projeto. E a autenticidade mudou minha vida. Porque assim, eu não sei se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Mas não dá pra falar, não foi o Gabriel. Então eu comecei a virar pra minha mãe, pra minha família e falar, isso aqui eu não tô dando conta. Pra ir morar com a Lorena, eu tava enrolando de alugar o apartamento 8 meses. Sentei com ela na praça e falei, meu celular tá aqui... A senha, entra no quinto andar e aluga. Por quê? Porque eu não dou conta. Você começou a terceirizar algumas coisas, é isso? Além de terceirizar, viu que eu não dou conta. Não dou conta. Eu tô há 3 anos sem tomar nada alcoólico, praticamente. De vez em quando um vinhozinho. Fui numa reunião do NA, porque eu tenho um livro sobre gratidão, a gente estuda neurociência, sabe que o álcool faz na vida da pessoa. Falei, bebida alcoólica, ela vai ter o dia certo, a função certa e a quantidade certa. Alguns amigos, vai ter um sambão na Vila Madalena. Não vou, porque eu sou intenso. Se eu for na sexta-noite, eu vou voltar quinta-feira da outra semana. É mesmo? Gabriel, por quê? Cara, não vou, eu já tive a fase da intensidade. Hoje eu tenho recursos internos pra olhar e falar, isso não é pra mim. No Instagram, Gabriel, vai ter uma festa, vamos? Não vou. Por quê? Cara, porque eu tô construindo outras coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a me cercar de pessoas que elas fazem sentido pro meu pé 45 hoje, eu calço, elas vão juntos. Porque tem pessoa que está me apresentando um tênis 38 que já não serve mais. Então, tem gente que às vezes nos procura no passado, esquecendo que a gente tá no presente. Coisas que faziam sentido há 10, 5, às vezes 1 mês atrás, hoje já não faz mais sentido. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós homens não fomos ensinados a ter uma alfabetização emocional.
a uma musculatura emocional. Não sei, não dou conta, tô com medo, tô preocupado. Não existe, é difícil. Você não pode chorar, você não pode isso, você não pode aquilo. Homem não chora, homem não faz isso. E aí, amortiza a anestesia em quê? Em muita meditação, a galera da corrida, alguns até gostam de... Sim. Sim. Muito mindfulness. Sim. Então, hoje, eu tento ser a minha maior propaganda. Mas você acha que você se perdeu ou você se encontrou? Nesse caminho? Nessa virada. Porque assim, você era quem você era, como você falou. Se eu for numa festa, eu vou hoje, vou voltar na segunda-feira, né? Hoje você prefere não ir. Mas como é que você, que você sente em relação a isso? Porque eu sei, ok, você hoje tem outros planos, né? Você está organizado para fazer isso, você tem um projeto X. Mas eu tô falando de você, Gabriel. Você se encontrou ou você deixou lá e tá sofrendo aqui? Você entende? Eu acho que na estrada a gente começa a prestar atenção com os buracos. Eu precisei viver a fase de desfilar em nova escola de samba. Eu precisei viver a fase de sair, curtir intensamente. Eu precisei viver algumas fases, porque se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não saberia o que eu sei hoje sobre mim. Tá. Então tem coisas que eu penso assim, se custa minha paz, custa muito caro. Ah, mas é só uma saidinha. Não é só uma saidinha. Eu já conheço, já tenho recursos internos, eu sei aonde essa saidinha vai dar. E tem uma outra coisa. Mulher, ela tem o 6º, 7º, 8º, 10º, 40º sentido. Tem coisas que a Lorena vira pra mim hoje, ela fala, Gabriel, esse livro aqui, ó, tá vendo esse livro aqui, vai dar ruim. Ah, mas porque eu sou uma pessoa de execução. Vamos. Ela é muito do planejamento, ela mais observa, ela mais escuta do que fala. Só que quando ela fala, ela tem uma certeza muito forte. Então eu tô criando essa humildade cognitiva de não estar tão enviesado só na minha verdade. E eu vou te dizer, a minha paz desses 4 anos para cá, onde eu fiz uma transição de carreira, onde, principalmente a pandemia, eu não sei o que mudou para vocês a pandemia na forma de pensar. Eu comecei a falar, opa, eu vou viver a minha prioridade. O que eu vivi fez sentido um tempo, hoje eu quero ir nesse caminho. Legal. É a transformação, né? É o que a gente tá falando, né? Essa transformação, essa busca diária. Maravilhoso. Pra você, o que mudou, Sibélia, na sua forma de pensar da pandemia pra cá? Nossa, eu aprendi muito a ficar sozinha. E eu gosto muito de ficar sozinha. Né? Eu viajo sozinha. Ninguém entende, mas eu gosto de fazer isso. Eu acho que a pandemia teve uma parte muito boa desse encontro, porque a gente vivia num ritmo muito acelerado. Né? Aqui em São Paulo, você sai para trabalhar, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E uma reunião, para ir para uma reunião para outra, era mais 1 hora de trânsito. E nesse tempo, a gente tinha que ficar com a gente. Não tinha essa alternativa, né? Porque antes, quando você estava fora, você estava se ocupando. Mas quando você está ali dentro, né? Quando chegava sábado e domingo, que você não tinha que trabalhar, o que você ia fazer, né? Então, a pandemia tem um lado muito sofrido, né, da pandemia. Foram perdas, assim, eu perdi pessoas muito queridas, assim, sabe? Eu perdi um dos meus melhores amigos, assim. E foi muito triste quando eu fiquei sabendo que ele tinha morrido, né? Então, eu acho que a gente vai ser um antes e um depois. Eu acho que a gente nunca vai ser a mesma pessoa que a gente era antes dessa pandemia. Teve um ensinamento aí de um olhar de generosidade, porque você viu muita gente sofrendo, né? Então, teve um movimento também das pessoas tentarem ajudar os outros, né? Mas também teve um fechamento, eu acho, da gente, né? Eu não sei como que eu melhorei. Eu acho que eu, como ser humano, melhorei durante esse período, porque eu tive muito tempo para refletir sobre mim mesma, onde eu queria ir, o que eu queria fazer. E algumas coisas que eu já não quero mais para a minha vida, elas são muito claras para mim, isso. Então, eu acho que a pandemia me ajudou nisso. Mas também trouxe um envelhecimento, eu acho. Assim, fisicamente, eu me senti envelhecida. A gente parou de fazer esporte, a gente parou de... né? A estética, pelo amor de Deus, fechou tudo. Não, mas a gente ficou muito... teve um envelhecimento assim, de sofrimento mesmo, porque eu acho que o sofrimento traz esse envelhecimento. Assistir muitas mortes, assistir uma divisão de um país político, né? Porque a gente estava num momento de questões de saúde e tinha uma questão política acima da questão de saúde. Então, isso tudo causou um sofrimento. Eu acho que
que eu saio dessa pandemia machucada. E eu vejo hoje o reflexo disso na minha equipe, por exemplo. Né? Antes todo mundo trabalhava fora e ninguém reclamava de trabalhar fora, porque esse era o modelo. Né? Hoje em dia, a gente tem a oportunidade de trabalhar no híbrido, né? Tem hora que a gente tem que ir para fora, porque vai para a escola, tem hora que a gente fica dentro. Mas existe tipo, se eu tiver que ir para fora, eu me incomodo com aquilo. Então, o que eu estou sentindo é que as pessoas se adaptaram à pandemia naquele modelo onde pode criar os filhos, levar para a escola, buscar, cuidar, ter uma qualidade de vida melhor, onde a gente come a comida caseira, onde a gente tá mais próximo dos filhos. Sem dúvida, foi um ganho, principalmente para as colaboradoras mulheres, porque normalmente a mulher ela sofre muito com isso, né? Mas também deixou eu não vou falar comodismo, mas acostumou as pessoas nesse modelo e que hoje está difícil voltar a ser o que era antes. E o mundo está pedindo que você volte para a rua, que você trabalhe, que você vai, que os escritórios, que a gente se encontre nos escritórios, porque tinha uma interação muito melhor antes do que tem agora. Porque cada um fica na sua casa, eu só sei do meu problema, eu não sei do problema do outro. Então, também priva a gente de ajudar, de aprender com o outro, quando a gente está... Então, assim, eu acho que teve ganhos e teve perdas, né? No nosso trabalho teve uma perda significativa. A gente já chegou a atingir aí em torno de 73 mil jovens por ano. Hoje a gente chega em 30 e poucos. Nossa. O jovem, ele perdeu interesse, sabe? Em estudar, você diz? Teve uma evasão muito grande, teve um sofrimento muito grande nas casas deles. Estava comentando há pouco com vocês que eu fui lá no Instituto de Neurociências com a Cibele. Com a outra Cibele, a Sabino. Que está nos escutando. Tô criando uma Liga da Justiça da Cibele. Tô bem equipado de Cibeles. A gente vai fazer um podcast próximo com as três aqui, o trio. E eles estavam comentando dos reflexos da pós-pandemia na interação social. Nós somos seres sociais. Tem uma pesquisa clássica de Harvard que há 75 anos eles pesquisam pessoas de sucesso, pessoas que progridem, e a questão da interação social ela é muito forte. E eu acredito sim que, além da finitude, a pandemia nos mostrou que piscou foi, né? Uhum. Adianta, quem você quer ser daqui 5 anos? Amigo, repensa essa pergunta, galera aí do RH. Porque o próprio Instituto Gallup, ele fez um levantamento tempos atrás que 85% das pessoas que estão no ambiente corporativo são pessoas infelizes. Elas não queriam estar lá. Então, quando elas trabalhavam em casa, tem essa questão, tô em casa, eu faço o que precisa ser feito. Só que imagina numa cidade como São Paulo, que é o nosso caso. Você vai ter um deslocamento de 1 hora, 1h30. Você vai investir 3 horas da sua vida... Só para deslocar. Não, para ir para um lugar que você não queria estar. Não quer. Eu de coração, e aí na sua posição de psicóloga, acho que você tem todo o know-how para nos ajudar nessa construção. A conta da pandemia ela não chegou ainda. Ela tá chegando. Mas você sabe que eu tenho uma vivência particular. Eu sou de RH a vida inteira. Eu comecei a trabalhar com RH nos meus 14 anos de idade. Uau! Ou seja, recrutamento e seleção, né? Headhunter. Aí eu, depois de um tempo, assim, a vida, né? E eu fui morar fora. Morei fora, para Dubai, Estados Unidos. Tive meu filho em Dubai. E eu parei. Né? A carreira, vamos dizer assim, ali. E foi um momento para mim de descoberta, porque eu sempre fiz, porque eu precisava pagar a conta. Eu precisava ajudar minha mãe a pagar o aluguel. Né? Eu não escolhi. E deu certo. Né? Deu certo, enfim, mas eu ia com esse peso. Né? Eu fazia muito bem meu trabalho, enfim, vivia minha vida no RH. E a oportunidade que eu tive depois dessa parada foi de reflexão, foi de me questionar o que eu estava querendo, onde eu queria estar. E aí, tanto quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer vaga executiva. E aquela pedra estava ali, eu falei, meu Deus, não é isso. Eu preciso ouvir. Mas assim, óbvio, né, Gabriel? Naquele momento, eu não podia escolher. Eu precisava pagar o aluguel. E quando eu pude, depois de muitos anos, imagina, com quase 40 anos, eu agarrei e falei, eu ainda não sabia, né? E eu falei, eu preciso me permitir. E foi uma transformação. E de fato, quando você faz
com intencionalidade, né? Que é muito o que você fala, com propósito, quando você troca, quando você percebe o quanto você consegue construir, ajudar o outro. Nossa, claro, eu trabalho, eu ganho o meu trabalho. Mas vai além. É exatamente aquilo que você falou também, né? A gente sai também, a gente cheia de aprendizados, a gente se desenvolve. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É um risco muito grande uma vida pequena. A gente leva da vida a vida que a gente leva. E eu não sei qual é o viés de vocês espiritual, mas um dos meus maiores medos era chegar diante de Deus e ele falar, putz, cara, você foi tudo isso, menos o que você deveria ser. Então. E hoje eu olho para o autoconhecimento como uma grande unha encravada, aquela que dói. Por isso que eu falo a questão, a analogia do sapato. Não tem coisa mais gostosa. O empreendedorismo é um desafio todo santo dia. Só que a gente precisa escolher o nosso difícil. Sibeli, por que você foi para psicologia? O que te motivou? Então, o RH me levou para psicologia, né? Porque tem o RH, psicólogo e tal. Então, eu já era formada, mas eu não fazia clínica. E nessas mudanças de países e tal, a minha filha, a gente saiu daqui, ela tinha de 4 para 5. E ela sentiu, óbvio, que todos nós sentimos o baque de uma mudança de país. E é difícil a adaptação, língua, etc. Mas ela sentiu de uma maneira, de uma fragilidade maior. E ela foi desenvolvendo que até então, imagina, nós não sabíamos, e ela falava em dor, Gabriel, muita dor. Me dói aqui, e era um choro, era uma coisa, gente, vocês não imaginam o desespero. Imagina a gente fora do país, a gente levou ela em todos os especialistas, reviramos ela do avesso. Até que, nos Estados Unidos, ela começou a ter uma coisa na pele. Eu falei, meu Deus, essa menina tá com uma doença terminal. Era uma coisa horrorosa, gente. E dor. Ela não sabia, né? Voltamos pro Brasil, era aquela coisa horrorosa, enfim. E todos os médicos, né? Nada. Tanto que eu mandei fazer umas chargezinhas, né? No meu Instagram, que tem esse passo a passo, né? Bem resumido. E aí a gente falou, nada. Eu falei, vamos pro psiquiatra. Ansiedade pura, já no nível master. Só que o que eu queria? Encontrar dor física. Eu precisava... E ela não sabia dizer, né? Óbvio, ela não sabia. E dói. A ansiedade, ela dói. Ela dói. Ela dói fisicamente. Você escolheu? Não que eu escolhesse. Assim, aí eu já estava nesse processo, né? Eu não queria mais o RH. E eu falei, quanto sofrimento. E não só para ela, mas para quem cuida. Para quem está ali, é um sofrimento, as pessoas precisam de ajuda. E eu me vi naquele processo de fragilidade. A minha filha... Gente, da ansiedade, ela foi pro pânico, ela não queria sair de casa. E aí eu falei, eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar a minha filha, eu preciso me ajudar e eu preciso ajudar as pessoas. E foi nesse processo que eu migrei para a clínica e eu tô muito feliz. Muito feliz de ver sabe, esse desenvolvimento, que chega as crianças no meu consultório, eu tô com um recente, enfim. A ansiedade, ela dói. Ela dói. Mas eu queria a resposta física. Eu queria. Então, foi essa escolha. Foi a partir dessa experiência muito ruim na minha vida, na vida da minha filha. Ela ainda tem, tá bem controlada. E tanto que depois de terapia, do medicamentoso, do farmacológico, hoje ela não toma mais remédio, mas depois ela chegou em mim e falou, mamãe, sabe aquela dor que eu falava que eu sentia? Não era dor, era a minha ansiedade, só que eu não sabia dizer. Ai. Gente, sabe? É transformador. Então, eu com essa consciência de que eu transformo, que eu ajudo essa transformação, sim, para mim é muito gratificante. Hoje eu sinto essa coisa, eu não sentia. Olha só, não sentia. Você sabe que jogo bom passa rápido, né? Já, né? Não, vamos, mais um. Gostaria de agradecer a vocês, estamos chegando nesses instantes finais. Para a gente finalizar, eu queria trazer um assunto que eu tenho me debruçado bastante, que é a finitude. Eu trouxe esse meu amigo lá de casa, um livro de Sêneca sobre a brevidade da vida. A gente passa. E o que fica? Alguns dizem que a riqueza é o que a gente deixa para as pessoas, o legado é o que fica nas pessoas. Tem uma reflexão nesse livro que eu gosto bastante. O maior obstáculo da vida é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje.
O que nós podemos fazer com essa tal expectativa? Vivemos num mundo muito acelerado, milhares e milhares de estímulos a todo instante, de ficar rolando feed, se compara, impossível não se comparar hoje em dia. Como vocês olham para essa questão de finitude, expectativa? E gostaria de agradecer muito por toparem esse grande papo de progresso. Eu tenho um amigo, o Rafa, que ele é de um outro podcast, falando de delivery, que ele fala assim, Gabriel, para mim o podcast é aquela mosquinha que a gente falava, nossa, essas duas pessoas conversando, eu queria ser uma mosquinha para ouvir, então você pode ser hoje uma dessas mosquinhas. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa... Bem interessante. A expectativa, por exemplo, estar aqui. Gera uma expectativa, não gerou uma expectativa certamente, te gera uma expectativa, né, quando você vem gravar. Ela é importante, mas a gente não pode viver baseado nessa expectativa, que aí a gente entra naquele controle que a gente não tem. Eu não sabia como que ia ser isso aqui hoje. Eu não tinha a menor ideia. Por que você me convidou? Entendeu? Então, é muito isso, né? Então, eu vim na expectativa de ser quem eu sou, de fluir, de sentir a energia de vocês, de poder, de alguma maneira, para quem está escutando, para quem está nos vendo, contribuir de alguma maneira, né? Então, assim, eu tive essa expectativa, mas ela não me consumiu ao ponto, né, de me brecar, de me frear ou de achar que eu não sou capaz de estar aqui, que era uma coisa que eu vivia muito, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco isso também, né? É importante essa expectativa. Estava super na expectativa de vir. Te agradeço. Delícia de convite, apesar de eu falar, o quê? Mas eu não vou, não. O que eu vou fazer lá? Que esse cara tá me chamando. Mas, assim, maravilhoso. Então, assim, eu vivo com muitas expectativas, com muitos planejamentos, eu organizo tudo muito para isso, mas ela não me consome mais. Eu acho que para mim, eu acho que esse é o equilíbrio importante. Eu já vivi muita expectativa, muita. Eu era uma pessoa eu acredito muito no outro, né? Eu acredito muito na situação, eu me entrego, eu mergulho. E eu vi que não tem o outro, né? Tem a gente tem que olhar, né? Seguir a vida, porque eu sempre volto e eu tô sozinha, né? Então, sou eu, e eu entendi que a expectativa me gera um sofrimento. Então, eu prefiro hoje não criar nenhuma expectativa para eu não sofrer com uma decepção. Porque o sofrimento, ele rasga, ele machuca, não tem o que cola, não tem o que conserta, né? Então, eu tento hoje, né, não colocar muita expectativa e deixar fluir, acreditar, porque eu acredito que tudo tem um porquê. Eu também sou uma pessoa de fé. Então, eu acho que tem alguém, né, muito maior do que a gente, gerindo tudo isso. Então, eu aprendi a deixar fluir e acreditar que vai dar certo, que tudo é perfeito do jeito que está. Então, se eu estou passando por esse sofrimento ou se eu estou passando por algo, é porque ele também vai me trazer um aprendizado ou talvez um livramento. Então, eu tenho que confiar. Então, eu vou nessa linha aí, até para administrar a minha ansiedade, né, as minhas dores, os meus sofrimentos, enfim, tentar levar a vida mais leve, né. É um pouco disso aí. Tem um livro que eu acredito que vocês vão gostar, se é que já não leram, da Angela Duckworth, chamado Garra. Não. É extraordinário. Eu presenteei a Gabi. Coisa que ano passado eu faria... É assim, livro... Ela fez um estudo com 16 mil jovens. E ela fala muito sobre questões parentais, que essa garra, essa perseverança vem muito da modelagem dos pais. O que a gente faz, o que a gente fala. E tem um livro também do nosso querido Cortella, que vive em paz para morrer em paz. Que a gente leva da vida, a vida que a gente leva. Eu queria fazer um convite para vocês. Essa câmera aqui, ó, é a câmera lá do futuro. Daqui uns bons anos, filhos, colegas. Vamos considerar que seja um convite de progresso, de finitude. O que vocês falariam para essas pessoas queridas que vocês amam tanto? Gente, eu falei tanta coisa, mas acho que um resumo, assim, para ficar gravado ali, ó. E olhem, gente. É assim, viva mais fluido, viva sem muito peso. Olhe para você, se conecte com quem você é. Entenda que isso aqui é rápido, né? Que a gente não tem muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, olha quanto tempo a gente tem, né? Então, a gente tem que saber aproveitar isso da melhor maneira possível. Com menos sofrimento, com mais desenvolvimento,
olhando para o outro, mas nunca esquecendo de olhar para dentro. Eu completaria também com olhar para dentro, olhar para si, né, e confiar. Eu trabalho com jovens, né, e o que a gente tenta é mostrar o potencial que cada um ali tem, o que ele pode ser. Ele tem que ser o protagonista da sua vida, né? Então, eu penso aqui que o que eu poderia deixar de mensagem é: acredite no seu potencial, acredite em você, olhe para você, se perdoe, né? Porque a gente cobra muito da gente. E confia que tem algo muito maior aí, muito melhor vindo. O que é uma atitude empreendedora? Uau, é uma atitude de coragem, sabe? É aquilo de acreditar num sonho, acreditar que é possível fazer, acreditar que pode transformar coisas, vidas, a sua vida, o outro, o ambiente, a cidade onde você vive. E o intraempreendedor é aquele que acredita em você, porque eu falo muito mais do que o empreender em algo, é empreender em você mesmo, né? É ter o foco, o que você gosta e correr atrás daquilo. Porque você não precisa ser o melhor administrador, ou o engenheiro, ou o médico. Você pode ser o melhor fotógrafo, o melhor dançarino. Você tem que entender o que te faz feliz, focar naquilo e investir, acreditar que você pode. O intraempreendedor, ele pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Ele vai sempre buscar através da inquietude que ele tem, né, transformar algo, coisas, pessoas. Então, a gente fala ali que, né, é uma atitude, é uma mudança de comportamento e atitude. E é isso que a gente espera lá na JA, é transformar na vida desses jovens. Porque são jovens que, a maioria deles estão, né, numa situação social aí de sofrimento, de pouco recurso, né? Então, estudam em escolas públicas, demoram 2 horas para chegar. Até lá, passam por um vestibulinho, enfim. Esses meninos, a gente quer, e o nosso objetivo maior é transformar essas vidas, para que elas também possam transformar outras vidas. O amanhã há de ser melhor. Será. Eu estava na sala, no projeto que vocês organizaram lá do JA, e tinha uma molecada a milhão. Eu falei, eu conheço esse povo, tá sentado aonde eu sentava. E a gente começou a conversar sobre essa atitude empreendedora, hard skills, soft skills, pro jogo jogado da vida dele. Nós fizemos uma atividade que eu aprendi na GV, que é uma bicicleta. Que as hard skills, né, as habilidades técnicas, elas são como se fosse a catraca. E as soft skills, essas habilidades relacionais humanas, é o nosso guidão. E eu virei para os meninos e falei, por exemplo, no meu caso, eu me desenvolvi sem a presença do meu pai. Sou filho de mãe solo. Eu aprendi com o Thiago Ventura, que é um grande stand-up comedy, que na falta de referência, a gente vira referência. E aí os meninos ficaram olhando, falaram, pô, esse cara me entende. Então eu acredito que quando a gente toca numa alma, que sejamos mais uma alma. Pra gente finalizar, o que foi um bom papo de progresso pra vocês? Ah, delícia. Fluidez. Pra mim, essa energia. Essa energia maravilhosa. Fluiu, né? Eu acho que nos complementamos, né? Então, dividimos. Eu saio daqui com um aprendizado, viu? Eu também, muito sempre, né? Então, isso que é o progresso. A gente conseguir passar o que a gente sabe, de alguma maneira, aprender, né? Escutar, aprender, absorver. E isso aconteceu aqui. Pelo menos pra mim, foi demais. Sentimento de gratidão. Obrigada. Muito bom. Para você que nos acompanha, tudo aquilo que te desafia te transforma. No jogo jogado da vida, no offline, quando você toma uma fechada na 23 de maio, na Radial Leste, dá uma respirada. E se não der conta, peça ajuda. Mamãe estava certa mais uma vez. Humildade antecede a honra. E se custa a sua paz, custa muito caro. Um grande abraço para você, espectadora, espectador que nos acompanhe. Esse conteúdo faz sentido, compartilha, manda no grupo e vamos juntos. Até mais!